Oi, hoje é a resenha do conto Cinco Mulheres, escrito por Machado de Assis, aqui da coletânea Mulheres de Machado, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Aqui vai um grupo de 5 mulheres, diferentes entre si, partindo de diversos pontos, mas reunidas na mesma coleção, como em um álbum de fotografias. Desenhei-as rapidamente, conforme apareciam, sem intenção de precedência nem cuidado de escolha. Cada uma delas forma um esboço à parte, mas todas podem ser examinadas entre o charuto e o café. Assim começa Cinco Mulheres, escrito por Machado de Assis, que obviamente conta a história de 5 mulheres, a saber, Marcelina, Antônia, Carolina, Carlota e Hortência. Sim, são 5 beldades femininas, todas elas aqui reunidas neste conto, ou quase isso. Na verdade, podemos dizer que esse conto aqui está fragmentado em 4 pedaços. Pois é, logo que a gente começa o texto, a seguir essa abertura do próprio Machado, vamos combinar que aí é a figura mesmo de Machado de Assis que está dizendo, não é um narrador dessas histórias. Enfim, logo a seguir a gente já percebe que temos o primeiro capítulo já intitulado Marcelina. E não demora muito, ali nas primeiras linhas, nós percebemos que essa personagem tem 5 irmãs. Aí você pensa, ah, bacana, então a gente vai conhecer as histórias dessas irmãs de Marcelina, ou o conjunto, né? Enfim, é o que a gente acaba pensando que isso vai acontecer. Mas na verdade, depois que a gente vai vendo as outras partes, titulada com os outros nomes das mulheres, a gente percebe que realmente todas as histórias são completamente isoladas. São 5 mulheres, mas são 4 histórias. As 4 histórias, elas não se conectam de maneira alguma. De maneira que eu quero dizer, através de personagens, porque como a gente tem a certa sensação inicial, que seriam as irmãs. Ok, quando acaba a primeira história e inicia a segunda, você pensa, sim, essa segunda história realmente não tem conexão alguma em termos de personagens, mas pode ser que alguma coisa, algum evento conecte também, da mesma forma, essas pequenas narrativas. Também não. Na verdade, realmente as 4 histórias elas são completamente à parte. Quer dizer, no fundo você consegue encontrar assim um tema básico, que é a infidelidade. Isso sim é um fator de conexão entre as histórias dessas 5 mulheres. Sim, todas elas estão a ponto de casar ou já estão casadas. E temos a questão então se elas vão trair o marido ou se o marido vai trair elas. Ou se uma terceira pessoa na relação vai também provocar alguma coisa. Em termos, claro, também de provocar uma certa infidelidade de uma das partes. É assim que resolve todas as histórias aqui presentes de Machado de Assis. Então, claro, a gente cai naquela questão de fazer comparações. É inevitável isso não acontecer. A primeira história, da Marcelina, tem 8 páginas. As demais têm 6, 7, 4, enfim, são todas menores. Vamos combinar que essa primeira história, a da Marcelina, é a mais interessante de todas. Também em termos que está discutindo a tal da fidelidade, infidelidade ou fidelidade mesmo, né? Vamos ver do que se trata cada uma delas. Aliás, não vamos ver, eu não vou discutir aqui a respeito de como decorre cada uma das histórias, porque literalmente elas são curtinhas. Se eu falo um detalhe em qualquer uma das 4 histórias, eu já matei o enredo para vocês, não tem mais nada a descobrir. Claro que o estilo narrativo do Machado de Assis ainda assim é uma coisa que você pode aproveitar durante a leitura. Mas você já saber como começa a história e mais ou menos como ela se desenvolve, praticamente depois acabar descobrindo no final não vai ser algo grande. Ah, pelo menos isso foi preservado. Não, nem isso não dá para dizer. Inclusive, a segunda história, Antônia, ela quase não tem um final específico, fica um pouco aberto. Aliás, o narrador da segunda história é em primeira pessoa, que até traz um pouquinho de confusão. Eu realmente precisei ler mais de uma vez, ainda bem que era curtinha essa segunda parte, para entender, peraí, o finalzinho ali parecia estranho, eu não conseguia identificar qual personagem estava dizendo uma certa frase por aí. Na verdade, é uma frase do próprio narrador, mas aí eu pensava, mas esse narrador é o personagem X ou é o personagem Y? A própria Antônia, por exemplo. Não era nenhum dos dois. Na verdade, parece ser uma pessoa que estava presente ali na cena final da história, da segunda história, e entendia o contexto que estava acontecendo. Ali temos a questão do boato, né? É o boato da sociedade, que
aquele maldizer, né, que fulano está traindo ciclano, mais ou menos por aí. Infidelidade do mesmo jeito. Mas é bom frisar que a primeira história, a de Marcelina, até se destaca mais porque ela não fica apenas na questão da infidelidade. Aliás, a gente não percebe isso enquanto está lendo essa primeira história. A gente só percebe o tema básico que une todas as histórias ao final, claro, de ter lido as quatro. Isso que faz com que a primeira história ela até ganhe um pouco mais de importância, porque basicamente a questão da infidelidade que permeia todas as outras narrativas, ela não é essencial, ela tem outros fatores interessantes. Sim, temos uma questão de irmãs, é o máximo que eu posso dizer por ali, e é bastante denso o que o Machado coloca pra gente nessa história. Algo bastante, se você lembrar até dos romances do Machadão, você vai perceber que esse tipo de final que acontece aqui na história de Marcelina meio que evoca um dos romances machadianos, com certeza. Mas, na verdade, logo em seguida, na segunda ou na terceira história, você percebe que a temática é mais ou menos parecida em termos de desenvolvimento de um dos personagens principais. Assim, vale lembrar, né? Existem outras mulheres além das próprias 5, denominadas pelo título aqui desse conto. Então, na verdade, a gente pode dizer que esse conto aqui não é um conto, né? É uma coletânea de pequenas histórias. Quase uma mini coletânea de contos dentro de uma coletânea de contos. Aliás, num certo momento, acho que da quarta história, ele diz pra gente, o narrador ali, que ele não vai se demorar nos relatos, porque justamente o texto presente não é nenhum conto, não é nenhum romance, ou mesmo uma novela. Na verdade, o que é então? Coisa curiosa. Mas claro, ele quer dizer que ele não vai enrolar bastante em textos um pouco maiores, ele até podia fazer isso. Acho que a questão a noção do mini conto, né, talvez não fosse tão em voga antigamente. Hoje em dia se faz muito, se constrói realmente pequenas micro histórias. No caso aqui a gente pode considerar que sim, embora sejam histórias bem simples, que eu não possa detalhar um ponto ou outro, na verdade elas são um pouco extensas, coisa de alguns meses na narrativa ali do contexto de cada uma das histórias. E mesmo que fosse, assim, em termos de páginas, né, 6, 7 páginas também são um textinho bastante prolongado. Não são as micro histórias mesmo, que geralmente são uma página, acabou, né? Começa, se desenvolve e já acaba na mesma folhinha, no mesmo lado da folha e acabou. Super dinâmico. Não é o caso aqui, com certeza. Mas sim, de novo, o que importa no texto de Machado de Assis, que é a análise dos caracteres presentes. Sim, temos aqui uma boa quantidade de personalidades bastante interessantes. Mesmo que sejam 5 mulheres, a gente percebe que cada uma delas elas tem um comportamento diferente. Tem uma regra a seguir, muita questão moral, muita questão da sociedade também, né? De não quebrar as regrinhas já impostas. Não dá para fugir, ser ali perto, principalmente questões aqui femininas. E sim, temos o lado romântico, profundamente mais destacada ainda na primeira história, a da Marcelina. Nas demais você também percebe um certo romantismo que é evitado pelas moçoilas aqui da vez. Algo bastante interessante de ser observado aqui nessa análise machadiana de mais personas femininas que são, como todo mundo sabe, né? Aliás é a função aqui desta coletânea Mulheres de Machado, é exatamente valorizar essas mulheres que sempre têm uma personalidade forte em qualquer obra do Machadão, seja nos romances como também nos contos. Ou seja, o único problema mesmo que a gente pode encontrar aqui neste conto, que na verdade não é um conto, é uma coletânea de pequenas histórias, é realmente a gente é forçado a fazer comparação entre uma história e outra e naquele desejo, né? Poxa, que pena que as histórias não estão conectadas. Até poderiam, porque se o Machado quisesse, ele podia muito bem fazer um pequeno nozinho aqui e ali e todas as 4 histórias estariam atadas para as 5 mulheres. Elas podiam ser realmente as irmãs da primeira personagem apresentada. Não teria problema nenhum. Não sei porque ele não pensou nisso, o Machadão. Mas fazer o quê? Como eu disse, por causa da comparação, uma história fica menor do que a outra, com certeza. E eu já adiantei para vocês que eu gostei mais da história de Marcelina, que está mais acabada, não vive apenas do tema principal aqui da infidelidade, tem outras questões interessantes também. E, portanto, a gente tem que dizer que este conto aqui, entre aspas, tem seus altos e baixos. Na média, se você fosse fazer a comparação entre cada uma das pequenas histórias, com certeza, uma puxa a nota para baixo, a outra eleva e fica por aí mesmo quase numa eterna média, para não ter nenhum destaque nem lá
nem cá. Portanto, para 5 mulheres, escrito por Machado de Assis, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Um pouquinho acima da média, só para não dizer também que todas as histórias são fracas. Na verdade, só uma que é mais fraquinha, a da Antônia. As outras demais são ok, pelo menos, e Marcelina é muito boa. Bom, e sempre vale a dica para quem gosta de Machado de Assis e quer acompanhar aqui as resenhas desse projeto de leitura de mulheres de Machado. Vou deixar na descrição aqui do vídeo um link para você poder adquirir o livro através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. É um jeito, por exemplo, de você ajudar o canal. Você faz a compra se valendo do meu link e eu ganho aquela comissãozinha de vendedor que a Amazon paga. Não é você, o preço continua o de sempre. Enfim, é uma maneira interessante de vocês ajudarem os canais booktubers comprando através dos links que nós deixamos aí para vocês. Enfim, só esperar a próxima história, que será a pianista? Acho que é isso, né? Eu esqueci de decorar, mas é a pianista. Vamos ver o que esta pianista tem a nos oferecer. Mas ainda falando de mulheres, temos no vídeo de amanhã Clarice Lispector com A Via Crucis do Corpo. Ainda naquelas primeiras histórias dessa coletânea que não foi ideia da Clarice. O editor que deu uma ideia para ela, ó, desenvolva tal história. Vamos ver como é que ela se sai na terceira e última. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do Projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!